Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe este sapatinho rendadinho na versão 9 centímetros, tá? Versão não, no tamanho 9 centímetros. Como vocês me pediram para ensinar a florzinha, então eu já aproveitei e já ensinei tudo aqui no vídeo. Nessa mesma aulinha, ficou um pouquinho extenso por conta disso, tá? Então, eu vou mostrar para vocês nessa cor aqui, que eu fiz em um tom só. E aqui, ó, é para compor o meu kit. Não sei se vocês me acompanham no Instagram, mostrei lá o kit que eu fiz nessas cores aqui, ó. Então, o sapatinho, ele ficou customizado. Por fora usei uma cor e por dentro outra. Você pode fazer assim também. E aí fica aí a seu gosto, tá? É só uma sugestão, uma dica que eu deixo aqui para vocês. Esse tamanho, ele serve uma bebezinha de 1 até 3 meses, mas pode servir um pouquinho mais. Vai depender tudo do tamanho, do formato, né, do pezinho do bebê. E se você já gostou aqui da nossa pecinha de hoje, do nosso sapatinho, que tá uma fofura, já deixa aí o seu like, se ainda não é inscrito, te convido a se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vindo. Ah, e não esquece de ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que eu colocar aqui no canal, de todas as aulas que eu subir aqui para vocês. Eu já vou começar a passar a lista de materiais para fazer essa peça, né? Porque eu fiz essa aqui e depois resolvi gravar para vocês, né? Aqui foi mais para tirar a receita para eu poder gravar para vocês. Você pode usar um fio só, tipo só o Bella Fashion, que dá certo. Tudo depende da tensão do seu ponto. No caso, o RN eu gravei ele no Bella Fashion. Ali eu tive que trabalhar uma tensão de ponto muito mais relaxada do que com esse Bella, que é mais grossinho. Então tudo vai depender do tamanho ou tensão do seu ponto, tá? Observa pela sola. Se você conseguir fazer a sola no tamanho específico aí, que é no caso de 9 centímetros, que é de 9 a 9 centímetros e meio, beleza, aí você pode continuar trabalhando seu ponto na mesma tensão, tá? Para fazer todo o sapatinho. Mas enfim, vamos observar aí a tensão do seu ponto, caso precise, troque de agulha, e é isso aí. Bem, você pode usar também a mescla de fio, igual eu usei aqui nesses dois sapatinhos. Por dentro aqui, na parte de dentro, eu usei o fio Bella, e aqui nesse eu usei o fio Charme por dentro, e por fora eu usei o Bella Fashion, em todos eles, tá? Que é um fio mais fino, aí fica mais delicadinho, mas se você quiser, você pode usar um fio só para todos, para todo o sapatinho. Então agora já vou mostrar para vocês, começando pelos fios. Aqui o Bella, que tem 370 de tex, é da Pinguim. Usei aqui a cor Saint Clear, que é a 9748, tanto para fazer a florzinha, esse cordãozinho e a parte de dentro do sapatinho. E a sola também, eu tinha esquecido de comentar. E aqui, ó, na parte de fora, no rendadinho, usei o Bella Fashion na mesma cor, tá? Esse fio já tem 295 de tex, mesma tex do fio Anne e do fio, aquele fio novo da Círculo, o Cleia duplo. Olha, para customizar eu usei somente a pérola número 4, ela é bem pequenininha, ó. Usei um pegadorzinho de pérolas também, que eu já ensinei aqui no canal. O meu tá todo destruído, porque eu tenho um filho curioso, ele tentou arrancar a colinha ali. Aí ficou meio futucadinho, mas ainda tá sendo útil, mas eu já vou fazer um outro novo. Se você tiver dificuldade de marcar início de carreira, você pode usar marcador ou pedacinho de linha. A agulha que eu utilizei foi a 2 milímetros, vamos precisar de agulha de tapeçaria para arremate, e aqui a tesourinha também para cortar os fios. As colas utilizadas foi de silicone para colar a solinha. Você pode colar também só com essa aqui, ó, a Pegamil. A Pegamil eu usei para colar aqui essas partes da florzinha, aqui também as pérolas e para unir aqui também o rendadinho com a parte de dentro do sapatinho, tá? Mas fica a seu critério. Você pode usar o que você tem nas suas mãos e já está acostumado também. Olha, o nosso sapatinho, ele é de velcro, fechamento em velcro, tá? Então eu vou medir aqui para vocês o tamanho
Eu gosto de usar esse aqui, ó, mais fininho, porque dá quase o tamanho certinho que geralmente a gente usa para sapatinho de bebê. Aqui, ó, é aquela parte que não é áspera, a parte macia do velcro. Você vai cortar o seu aí mais ou menos 3,5 cm, ó, quase 3,5 cm. E o outro, que é a parte áspera, aquela parte durinha, que vai aqui no sapatinho do lado, na lateral do sapatinho, ficou com 2,5 cm, certinho. A largura vai variar, vai ser de acordo com a espessura aqui da sua tirinha, ó. Se ficar parecida aqui com a minha, vai ficar com 1,2 cm, ó, tá? Aqui você pode cortar da mesma espessura para casar direitinho na hora que você fechar. Bom, o meu ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. Se você fizer um pouquinho menor também, não terá problema na largura. Aí não fica aquele excesso de velcro aqui. Eu acredito que eu já tenha passado todos os materiais para vocês. Então, sem mais enrolação, vamos para a nossa aulinha. Caso eu tenha esquecido de algum material, vou deixar na descrição do vídeo. Então, dá uma olhadinha lá. Vamos então para a nossa aulinha. Nó inicial, 17 correntes. Vou fazer o meio ponto na terceira corrente, contando a partir dessa aqui. 1, 2, e na terceira, 2 meio ponto alto. Agora eu vou marcar aqui na segunda corrente que eu pulei para representar o topo do primeiro ponto. Essas duas correntes representam um meio ponto alto. Então, na verdade, eu tenho 3 meio pontos aqui dentro desta mesma corrente. Marco aqui para facilitar a emenda da primeira carreira logo após o término da volta toda. Então, após os 3 pontos no mesmo lugar, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos, um meio ponto para cada corrente seguinte. Agora nós vamos fazer uma sequência de 8 pontos altos. Um para cada corrente também. Vai sobrar uma corrente no final. Aqui. Aqui dentro desta última corrente, vamos fazer 8 pontos altos. Todos dentro desta mesma correntinha. Já tenho 3, 4, vou prosseguir com os meus 8 pontos e já volto. Tendo os 8 pontos, agora a gente vai repetir a mesma sequência que fizemos deste lado. Vou já aproveitar para arrematar o fio, então deixo ele bem encostadinho aqui, junto à base dos pontos, para podermos arrematá-lo durante o nosso, durante os pontos, né, que nós vamos tecer aqui. Para cada ponto correspondente ao lado seguinte, nós vamos trabalhar um ponto em cima deste mesmo ponto, usando essas alças que sobraram das correntes. Vai dar exatamente no mesmo lugar, lá na base dos pontos correspondentes ao lado anterior. 8 pontos altos. Então, após este aumento de 8 pontos que formou a curvinha, nós vamos trabalhar 8 pontos altos em sequência, um pontinho para cada ponto de base. Após os 8 pontos, trabalharemos 5 meio pontos altos.
Feitos 5 meio pontos, já posso deixar o fio para cá. E aqui dentro deste mesmo local onde já temos 3 pontos, vamos tecer mais 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E para unirmos a carreira, vamos fazer um ponto baixíssimo exatamente aonde nós marcamos neste ponto. Finalizamos a primeira carreira da nossa sola. Iniciaremos agora a segunda carreira. Vou fazer uma corrente somente para dar altura para o primeiro ponto. Laço a agulha, vou tecer nesse mesmo local onde eu fiz a emenda da carreira, 2 meio pontos altos. Eu vou marcar já neste primeiro meio ponto, exatamente aqui onde aparenta ser uma segunda corrente, contando aqui, ó, de baixo para cima, 1, 2, estão vendo? Só que essa primeira correntinha a gente não conta como ponto, só estou dando referência para que vocês coloquem o marcador bem no lugar certinho. Então, aqui, ó, nestas 2 alcinhas, nós vamos marcar. Este é o nosso primeiro ponto, aqui eu tenho só um meio ponto alto. Vou laçar a agulha e fazer mais um meio ponto, totalizando 2 meio pontos aqui no primeiro espaço. Então, eu tenho um aumento de meio ponto. Laço a agulha, vou vir para o próximo ponto. Ressalto que este segundo ponto, ele sempre fica com uma alcinha mais abaixo e outra mais acima. Então, cuidado para que você não pule este pontinho. Eu faço assim, ó, com o gancho da agulha, para conseguir pegar as 2 alças bem certinho. Aqui dentro deste ponto, também faço 2 meio pontos, ficando aqui com mais um aumento. E neste próximo ponto, mais um aumento. Então, eu fiz uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Feitos nossos 3 aumentos, agora vamos trabalhar uma sequência de 6 meio ponto alto. Vou finalizar a minha sequência e já retorno. Agora vamos trabalhar 7 pontos altos. Prontinho, já tenho 7 pontos e agora a gente vai ter aqui à frente aquele aumento de 8 pontos. Então, para cada aumento para cada pontinho desse, nós vamos trabalhar um aumento de ponto alto. No total, 8 aumentos de ponto alto. Um aumento para cada ponto seguinte, destes 8. Então, já tenho 2 aumentos, ó. 1, 2. Vou iniciar meu terceiro aumento, meu aumento número 3, meu aumento número 4. São 2 pontos no mesmo lugar, em cima do mesmo ponto de base. Já tenho 4 aumentos, contando 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer mais 4 e já retorno. Prontinho. Então, após os nossos 8 aumentos, nós vamos trabalhar 7 pontos altos. Um ponto para cada ponto seguinte. Finalizando meus 7 pontos, eu retorno. Prontinho, finalizei os meus 7 pontos altos. Então, agora nós vamos trabalhar uma sequência de 6 meio pontos. Cuidado para quando você fizer este pontinho, ele não abaixe demais, fique muito apertado e nem muito largo, tá bom? E sempre fica com um pouquinho de espaço aqui mesmo, tá? Não se preocupem. Já tenho 2, 3, eu vou finalizar minha sequência de 6 e já volto. Finalizei aqui os meus 6 meio pontos altos, então agora nós vamos laçar a agulha e trabalhar uma sequência de 3 aumentos de meio ponto alto. Já tenho 1, 2 e 3.
Assim, a gente finaliza a segunda carreira fazendo um ponto baixíssimo exatamente onde marcamos. E assim, a segunda carreira está prontinha. Agora a gente já vai iniciar a terceira carreira. Vamos fazer uma corrente para dar alturinha para o primeiro ponto e vamos trabalhar ponto sobre ponto, sendo toda a carreira em ponto baixo, bem soltinho, bem folgadinho, para que dê aí um tamanho correspondente a 9 centímetros, 9 centímetros e meio no máximo. Se o seu ponto é muito apertado, você pode fazer essa carreira toda em meio ponto alto para conseguir alcançar o tamanho aí. No mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, nós vamos tecer o nosso primeiro ponto. Vai dar exatamente no primeiro ponto aqui que teremos disponível. Ó. E aqui, ó, já vou pôr um marcador na nossa, olhando assim, ó, nesse sentido, segunda correntinha. Tá vendo? Aqui na base é aquela corrente que a gente deu só para dar um espacinho. E aqui as duas alças correspondentes ao primeiro ponto. Vou deixar marcadinho. E agora a gente vai dar sequência a 54 pontos baixos, contando com este primeiro. Dois, três, quatro, bem soltinho. 5, deixa eu acertar aqui, ó, que às vezes o fio dá uma desfiadinha. Bem, eu vou completar os meus 54 pontos e volto com vocês para fazer a emenda da nossa sola. Prontinho, então aqui eu já fiz o meu último ponto. E ficou assim, ó, por enquanto, a nossa solinha. Agora a gente vai fazer um arremate aqui um pouquinho diferente. Vamos cortar o fio, deixando um pedacinho de linha grandinho para a gente conseguir fazer o nosso arremate ou emenda aqui. Puxou direto, vai ficar assim. Você vira a sua sola. Aqui a gente tem marcado as duas alças do primeiro ponto. Não vamos trabalhar nela, vamos pegar as duas alças do segundo ponto. Olhando nesse sentido, você vai entender. Primeiro ponto, segundo ponto. Então, voltando aqui para a posição certa. Já peguei nas duas alças do segundo ponto, eu vou pegar o fio e passar ele para cá. Vou retirar o marcador só para não me atrapalhar. Nós vamos formar aqui duas novas alças para substituir este primeiro ponto. Ele vai ser inutilizado, tá? Ele vai ficar bem aqui para baixo. Então, agora a gente vai vir aqui, ó, de baixo para cima, lá no pontinho de onde sai o fio, entrando no nozinho do ponto, saindo exatamente de onde está saindo a linha. E vamos trazer o fio aqui para baixo, passando ele direto pelo nozinho. Olhem, formou aqui duas alças novas, que vai ser correspondente a um ponto. Agora eu puxo aqui para poder regular o tamanho dessa alcinha. Vou virar assim para cá para ficar mais fácil. O fio ficou lá para trás, agora eu vou trazer ele para frente, passando nessas duas alcinhas novas, ó, por baixo delas. Trouxe para cá e agora vou levar o fio no próximo ponto, passando por baixo das duas alcinhas lá para trás. E agora a gente só ajeita aqui. Vou ajeitar um pouquinho mais esse pontinho que ficou ali por baixo, para não atrapalhar a minha visibilidade aqui. Então aqui a gente já arrematou a nossa sola. Agora a gente só traz o fio um pouquinho mais para o meio, para o centro da sola. Você pode fazer isso com agulha de tapeçaria, caso você for usar uma solinha só. Arremata bem certinho com a agulha de tapeçaria por aqui. Mas como no meu trabalho
Geralmente eu uso 2 solas, então eu vou arrematar assim, tá? Fazendo só um nozinho. E aí, cuidado para não repuxar aqui o fio, segura aqui e aí aperta o nó. Vou cortar, sempre deixando um pedacinho de fio aqui para você passar uma colinha. Quando for colar a sola, caso for colar, né? Aqui, esse fio aqui já fique bem seladinho, que o arremate não solte. Então, corto o excesso de fio daquele primeiro fio que a gente veio arrematando e assim finalizamos a nossa solinha. Eu vou medir para vocês para conferir os tamanhos. Vou conferir agora as medidas com vocês. Calcanhar fica com 3,5 cm aproximadamente de largura. Já fica numa medida muito boa. Olha, contando aqui, ó, gente, somente a parte interna, não as correntinhas aqui da borda, não. Tá vendo? Pega bem aqui. 3,5 e aqui na frente ela vai ficar com 5 certinho. Daqui até aqui. 5 centímetros. E de comprimento aqui com seus 9,5, ó. Para a peça que nós vamos fazer, vamos precisar de mais uma solinha dessa. Então, eu vou repetir mais uma vez esta receita, ficando com mais uma solinha para a gente estar iniciando a parte do corpinho do sapatinho. Agora, nós vamos fazer a união das solas. Vamos colar, eu vou passar cola somente dessa partezinha aqui para dentro, tá? Na beiradinha, onde a gente tem as laçadinhas dessa última carreira da sola, a gente não passa, porque depois a gente vai trabalhar uma carreira de ponto baixíssimo para unir as duas solinhas de fato. Então, nós vamos passar a cola em toda a sola. Estou usando a cola de silicone, que eu já mostrei para vocês, mas vocês podem usar outro tipo de cola também. Tem a cola universal, eu gosto e prefiro, mas hoje eu vou usar essa aqui mesmo que eu tenho disponível. Bem, aqui ó, nós vamos completar toda a solinha, deixando só a beiradinha sem, e eu vou passar a cola nas duas solas, tá? Mas você pode passar somente uma se você assim desejar. Agora a gente vai só unir as duas solinhas, deixando as laçadinhas da beiradinha bem na direção da outra sola, tá? Uma na direção da outra sola. No caso, desse jeitinho. As duas alcinhas dessa sola na direção das duas alcinhas dessa outra sola, tá bom? Para quando a gente for unir com a agulha de crochê, não ficar tortinho, não ficar desajeitado. Vamos colar pondo a atenção aqui nesse desenho da solinha, ó, de maneira que não fique torto, assim, nem, sei lá, vai ajeitando aí, deixando bem certinho a sua sola antes de finalizar aí a colagem, ó. Aqui eu já vou ajeitar esse lado aqui, este outro, de maneira que fique o mais retinho possível, o mais certinho possível, este centro aqui da nossa sola. Depois é só pressionar e aguardar a colagem de fato, tá? Solinhas coladas, agora vamos pegar o fio e fazer a união dessa sola aqui nas beiradinhas. Da primeira sola eu vou pegar somente essa alça de cima e da segunda sola eu vou pegar as duas alças da solinha. Trabalharemos assim, com 3 laçadinhas ou 3 alcinhas. Busquei o fio, trouxe aqui para cima, formou a primeira alça. Já deixo um pedacinho de fio aqui para arremate. E assim, ó, eu já venho pro próximo pontinho, pegando uma alcinha desse de cima e duas das de baixo. Faça um ponto baixíssimo. Não aperte, tá, gente, esse ponto, de maneira que prenda, né,
delimite aqui a elasticidade da sola aqui na beiradinha. E vamos substituindo, perdão, gente. Vamos prosseguir desse mesmo jeitinho, até chegar aqui neste último pontinho aqui, antes de finalizar, penúltimo ponto, perdão. No penúltimo ponto, antes de finalizarmos a sola, a carreira aqui. Este fio vai indicar de onde sai o primeiro ponto. Se você não tiver muita segurança em saber onde está o... Meu Deus. Esse aqui tá mais bonitinho. Ó, marca aqui no primeiro ponto, tá? Para você não se perder. Então, aqui eu tenho esse espaço que é de onde sai o primeiro ponto. Então, nós vamos parar neste espacinho aqui antes deste primeiro ponto. Eu já volto com vocês bem aqui. Vão dar 53 pontos baixíssimos no total até aqui. O ponto 54 nós vamos fazer aqui finalizando com um arremate bem diferenciado, tá bom? Eu já volto. Fiz o meu ponto número 53 e agora a gente vai cortar o fio. Vamos trazer esse fio passando aqui pela alcinha, pelas alcinhas do ponto, do penúltimo ponto, e vamos fazer o mesmo trajeto que fizemos para fazer esse penúltimo ponto, trazendo o fio que estava lá embaixo aqui para a parte de cima. Opa, deixa eu voltar. Olha, ele vai sair no mesmo lugar de onde a gente já tem esse fio aqui, tá? Ó. Aí agora, nós vamos passar essa alcinha que está lá para fora, vamos buscar ela e passar ela por baixo do primeiro ponto, trazendo para cá e fazendo o contrário com este outro fio que ficou para o lado interno da sola, para dentro, né, da sola. E aqui formamos nosso último pontinho. Já pode retirar o marcador, o fio que está lá para fora. Eu entro nas duas alcinhas do próximo ponto e trago ele aqui para dentro, deixando os dois fios aqui posicionados de maneira que quando eu passar a primeira carreira aqui, eu já consiga arrematar um fio para cá e outro para cá, tá? E aqui a gente já tem a nossa sola unida e fica assim, dessa maneira, tá? Agora a gente vai prosseguir com o nosso tutorial, fazendo todo o corpinho do sapatinho. Bem, nós vamos trabalhar usando essas alcinhas aqui dos pontos baixíssimos que passamos para unir a sola, as solas. Agora a gente vai achar o meio aqui na parte do calcanhar. O meio da minha sola vai dar exatamente entre esse e esse ponto, ó. Bem aqui, eu posiciono a agulha aqui na direção dessa linha central da sola e vou ter aqui dois pontinhos que fazem divisão, um para cá e outro para cá. Agora a gente vai pegar como referência este ponto aqui que faz essa divisão do lado esquerdo e vamos contar a partir dele 1, 2 e 3 pontos. Vamos usar essa alcinha aqui, a segunda alcinha que fica lá pro lado de dentro, para a gente iniciar nossa carreira. Já vou deixar esse fio posicionado aqui para eu arrematá-lo junto com este outro que eu vou inserir aqui no trabalho agora. Eu vou iniciar a minha primeira carreira aqui, porque conforme a gente for fazendo as emendas das carreiras, o nosso pontinho vai andando para cá. Então, quando a gente finalizar, ele vai finalizar exatamente no meio do calcanhar e o nosso sapatinho não vai ficar torto, tá? Então, inserindo o fio no nosso trabalho, joguei o fio aqui por cima para cruzar. Vou fazer uma e duas correntes que vão ser equivalentes a um meio ponto alto. Lacei a agulha, então já tenho um ponto
E agora eu venho para o próximo pontinho, já vou arrematar os 2 fios. E dou sequência aqui, ó, a 54 meio pontos altos. Usando sempre a alcinha de trás. A nossa segunda alça. Vou completar aqui os meus 54 meio pontos. Quando eu chegar mais ou menos aqui com a carreira, eu já arremato esse fio junto aqui, tá? E finalizo aqui com vocês. Já volto. Pronto, finalizei meus 54 meio pontos. Agora eu venho na segunda corrente, contando de baixo para cima, e vou unir a carreira com um ponto baixíssimo. Iniciando a segunda carreira, 2 correntes representando um meio ponto alto. Já venho para o próximo ponto, faço um meio ponto, seguindo aqui com 54 meio pontos altos também. Já volto, vou unir a carreira igualzinho eu uni essa primeira, tá? Já retorno com vocês. Vamos iniciar agora a carreirinha 3, já uni aqui do mesmo jeitinho da primeira, ó, lá dentro da segunda correntinha, eu fiz um ponto baixíssimo. E agora a gente vai subir 2 correntinhas que vão ser correspondentes a um meio ponto alto. E vamos já vir para o próximo ponto, dando continuidade aqui a 18 meio pontos altos no total, contando já com o primeiro representado por 2 correntes. Quando eu concluir meus 18 meio pontos, eu retorno com vocês. Bem, agora nós vamos começar a trabalhar diminuições. Laço agulha é diminuição em meio ponto alto também. Lacei a agulha, vou buscar o fio e deixei aqui na agulha. Entro no próximo ponto sem laçar a agulha antes, tá? Busco o fio e deixo na agulha. Tenho 4 alças, agora eu passo o fio por dentro das 4 alcinhas, fiz uma diminuição. Vou fazer um meio ponto alto sozinho. No total serão 3 diminuições iguaizinhas a essa, com intervalo de um meio ponto alto entre elas, tá? Já tenho uma, fiz um meio ponto alto, uma diminuição, um meio ponto alto, agora inicio mais uma diminuição. Lacei a agulha, venho para o próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha. Entro no próximo ponto, busco o fio, deixo na agulha, tenho 4 alças, laço a agulha e passo por dentro das 4 alcinhas. Diminuição 2. Após a diminuição número 2, um meio ponto alto de intervalo. E agora vamos repetir a diminuição. Diminuição feita. Agora, após a diminuição 3, nós vamos trabalhar uma sequência de 2 meio pontos altos. 1 e 2. E iniciar mais uma sequência de 3 diminuições de meio ponto alto. Já tenho uma. Eu retorno a contagem da primeira diminuição para não confundir, tá? Então, após os 2 meio pontos altos, eu conto novamente uma diminuição, um intervalo de um meio ponto, mais uma diminuição número 2, um meio ponto alto, e agora a nossa diminuição 3, a última diminuição aqui nesta sequência. Pronto, agora a gente vai voltar a trabalhar 18 meio pontos altos. No final da carreira, eu vou unir a minha carreirinha do mesmo jeito das 2 carreiras anteriores, tá? Lá dentro da segunda correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Já volto. Finalizei a minha carreira 3 e agora vamos iniciar a carreirinha 4. 2 correntes representando um meio ponto alto e vou fazer mais 8 meio pontos altos, totalizando uma sequência de 9 meio pontos. Já volto. Após os 9 meio pontos, vamos trabalhar um total de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos trabalhar 3 meio pontos altos. Iniciaremos mais uma sequência de diminuições, sendo que agora nós vamos fazer 5 diminuições com intervalo de um ponto, tá? De um meio ponto alto.
Então, vamos lá, iniciar a mesma diminuição que eu já ensinei na carreira anterior. 1 ponto. Novamente, ó, uma diminuição, diminuição 2, 1 ponto de intervalo. Diminuição 3, 1 meio ponto alto de intervalo. Diminuição 4, 1 meio ponto alto de intervalo. Diminuição 5. Pronto, agora a gente trabalha 3 meio pontos altos. 1, 2, e 3. Após os 3 meio pontos, 5 pontos baixos. 2, 3, 4 e 5. E para finalizar a carreira, 9 meio pontos altos. Vou finalizar meus 9 pontos, 9 meio pontos altos e já volto. Pronto, já uni a minha carreira com um ponto baixíssimo na segunda corrente. E agora vamos iniciar a carreira número 5. Vamos fazer aqui, ó, 1, 2 e 3 correntes, representando um ponto alto. Após, nós vamos trabalhar mais 6 pontos altos. Total de 7 pontos altos no início da nossa carreira número 5. Já volto com vocês quando eu finalizar meus 7 pontos altos. Prontinho, agora nós vamos trabalhar 2 meio pontos altos. 1 e 2. E após, vamos fazer uma sequência de 25 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Eu completando meus 25 pontos, volto com vocês. Prontinho, finalizei meus 25 pontos baixos. Vamos voltar agora a fazer 2 meio pontos altos. 1, 2 e 7 pontos altos. 2 meio pontos e 7 pontos altos. Vou finalizar a minha sequência, unir a carreirinha aqui, ó, na terceira corrente, contando de baixo para cima. 1, 2, 3. Na terceira corrente eu faço um baixíssimo para unir. Prontinho. Olha o que eu falei com vocês, ó, como que a carreira vai andando para cá, ó. Iniciamos aqui, ó, e olha que a direção que ela tá. Vai ficar bem no meio certinho, tá? Agora a gente vai fazer iniciar a nossa carreira número 6. 2 correntes representando um meio ponto alto. E vamos fazer no total 6 meio pontos, tá? Já tenho 3, 4, 5, e 6. Após, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos. 1, 2. Eu vou completar a minha sequência de 9 pontos e já volto. Prontinho. Finalizei aqui, ó, os meus 9 pontos baixos. E agora vamos trabalhar 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. E vamos fazer agora uma sequência de 3 diminuições e meio ponto, com intervalo de 1 meio ponto alto sozinho. Já tenho uma diminuição, 1 meio ponto alto. Uma diminuição, 1 meio ponto alto. Já tenho 1, 2 diminuições, né? Então, a última diminuição. Uma diminuição. Diminuição 3 pronta. Agora a gente vai trabalhar novamente. 3 meio pontos altos. 9 pontos baixos. Já volto concluindo aqui minha sequência de 9 pontos baixos. E para finalizar esta carreirinha, nós vamos trabalhar no final aqui 5 meio pontos altos. Não se preocupe, que não vai ficar torto aqui nosso sapatinho não, tá? Vai dar certinho. Vamos ficar com um ponto centralizado aqui. E
5 para um lado e 5 para o outro, tá? E para fechar a carreira, vamos ver aqui, ó, na nossa segunda corrente, contando de baixo para cima, um ponto baixíssimo, como já fizemos aqui nas carreiras anteriores. E agora, para a gente finalizar de fato a nossa carreira, vamos fazer uma corrente para dar altura para o primeiro ponto. Nesse mesmo lugar onde fizemos a união da carreira, um ponto baixo, e vamos seguindo, pegando nos próximos pontos, fazendo um ponto para cada ponto. No total, 40 pontos baixos. Eu já volto com vocês. E não tem diminuição, tá? É só ponto sobre ponto. Eu já volto. Prontinho, finalizar agora com um ponto baixíssimo dentro das duas correntes do primeiro ponto baixo. E aí, a gente já vai, ó, aproveitando e vamos passar um contorno todo em ponto baixíssimo ao redor do nosso sapatinho, sem apertar, tá, gente? Para não tirar a elasticidade aqui da peça. Ó, aí a gente vai, ó, só fazendo ponto baixíssimo, desse jeitinho. Eu vou saber, ó, onde eu iniciei, que aqui ficou mais gordinho, tá vendo? Então, aqui foi meu primeiro ponto baixíssimo. Eu vou finalizar a minha carreira exatamente aqui dentro. Opa, aqui dentro desse primeiro ponto, pegando lá, fiozinho de trás também. Eu vou fazer meu último ponto aqui e já volto aqui com vocês pra gente dar continuidade. Pra gente iniciar depois, ó, essa parte todinha aqui de fora do sapatinho. Chegando aqui no final, como eu já havia dito para vocês, ó, eu entro lá dentro do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz e faço mais um ponto baixíssimo. E agora eu corto o fio. Vou trazer este fio aqui para baixo. Eu vou passar por dentro aqui de algumas alcinhas. Essa parte não vai aparecer. E eu vou dar um nozinho aqui. Nós vamos fazer a segunda parte, a parte rendadinha, vai pegar aqui por cima, ó. Aí não vai aparecer esse nozinho. Cortei o excesso. E aqui a primeira parte do nosso sapatinho está pronta. Agora a gente vai iniciar a parte rendada. Bem, agora a parte rendada, ó, essa parte aqui de fora do sapatinho, eu vou fazer no fio Bella Fashion, como vocês já viram lá no início, na lista de materiais. Eu vou achar o meio aqui do calcanhar e vou usar agora essa alcinha que ficou aqui na parte de fora. Ó, todas essas alcinhas vai ser aqui que nós vamos pegar para poder fazer os nossos pontos. Vou prender o fio e vou subir aqui 3 correntes. 1, 2 e 3, que vai ser equivalente a um ponto alto. Eu vou fazer mais 2 pontos altos juntos, aqui, ó, no mesmo espaço. E vamos agora pular um ponto, pular uma alcinha, vir na próxima e iniciar um ponto alto sozinho. Os nossos motivos serão assim: um grupinho de pontos de 3 pontos e um ponto alto sozinho, pulando sempre, ó, um ponto, dando um espacinho. Ó, agora eu faço 3 pontos altos no mesmo lugar. No próximo eu já vou pulando um ponto, faço um ponto alto sozinho. E assim eu vou trabalhar até o final. Quando eu tiver com 13 motivos de 3 pontinhos juntos, eu vou chamar cada bloquinho aqui de pontos de um motivo. Quando eu tiver com 13 motivos, eu volto aqui pra gente fazer o último junto, que vai dar uma diferençazinha aqui. Eu vou mostrar como que a gente pode adaptar, tá? Eu já volto. Bem, eu já tenho 13 motivos, vou fazer o motivo 14 agora. 2,
3 pontos juntinhos. E agora, para a gente finalizar, ó, nós temos que adaptar um pontinho aqui no meio. Ó, um ponto alto, para você fazer separação entre este e este outro bloquinho. E vamos fechar com um ponto baixíssimo. E assim a gente finaliza a primeira carreira. Agora a gente vai repetir esse mesmo esqueminha, só que agora a gente vai trabalhar de um pouquinho diferente. Vou fazer um baixíssimo para trazer o ponto para cá, para este pontinho do meio do grupinho de 3 pontos. Vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto. E agora, ó, aonde a gente tem um ponto alto, a gente vai fazer o bloquinho de 3 pontos juntos. 2 e 3. E aonde a gente tem 3 pontos, a gente vai vir no ponto do meio e vamos fazer um ponto alto. E aqui, ó, onde a gente tem um ponto sozinho, vamos repetir nossos 3 pontos juntos, ó. 3 pontos no mesmo lugar. E assim a gente vai fazer até finalizar a carreira. Também ficará com 14 bloquinhos de 3 pontinhos cada. Sempre fazendo um ponto alto de separação aqui entre cada bloquinho, tá? Eu já volto. Finalizei aqui meu último bloquinho. E agora a gente vai vir na terceira corrente e prender o nosso fio. Aqui, prender a carreira com um ponto baixíssimo. Segunda carreira prontinha. Agora vamos iniciar a terceira carreira. Nós vamos fazer aqui 3 pontos altos, e aqui como já tem um ponto sozinho, nós já vamos fazer o nosso bloquinho de 3 prontinhos. 3 pontinhos, perdão, gente. As crianças estão em casa, eu fico preocupada. Ó, e no próximo, lá no pontinho do meio, um ponto alto. Vamos fazer 5 bloquinhos de 3 pontos. Então, eu já tenho um, vou fazer mais 4 e volto aqui com vocês. Lembrando do intervalinho de um ponto alto sozinho, que vai ficar bem aqui no meio desses 3, tá? Nesse ponto do meio. Pronto, eu já tenho aqui meus 5 motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora a gente vai fazer diminuições. A diminuição será da seguinte forma. Eu vou entrar aqui nesse próximo ponto, ó, que seria um ponto sozinho aqui. E vou tirar 2 alcinhas do ponto e deixar a outra na agulha. Laço a agulha novamente, venho aqui nesse ponto sozinho e tiro 2 alcinhas. Fiquei com 3, agora laço a agulha e passo por dentro das 3 alças. Já tenho uma diminuição. Agora a gente vai fazer um ponto alto sozinho, que vai dar aqui neste próximo bloquinho de 3 pontos. E vamos fazer 2 motivos. Então, o primeiro motivo de 3 pontinhos. Vamos fazer um ponto alto para separar esses motivos. Vai dar entre um e outro motivo. E aqui no próximo ponto sozinho, um motivo. São 3 pontos juntos. Eu esqueço, 3 pontos no mesmo ponto. 3 pontos juntos, eles são retirados as alcinhas, tipo uma diminuição juntos. Aí é diferente. Bem, então voltando aqui, aí agora nós vamos fazer um ponto alto sozinho. E uma diminuição, novamente, ó, pegando no ponto sozinho, tiro 2 alcinhas, laço a agulha, venho no meio aqui, no pontinho do meio, tiro 2 alças e agora tiro 3. Diminuição. E agora a gente vai repetir os 5 motivos. Já vamos vir aqui para o próximo ponto, ó, que é um ponto alto sozinho, então nele, em cima dele, vamos fazer o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Laçou a agulha, um ponto alto sozinho. E aí,
Vamos repetir isso até o final da carreira. Vão dar aqui 5 motivos após a última diminuição, ó. Contando aqui 1, agora já estou fazendo o segundo motivo, até inteirar os 5. Eu já volto. Olhem, prontinho. Então, aqui, ó, após a última diminuição, temos 1, 2, 3, 4 e 5 motivos. E para finalizar a carreira, a gente vai entrar aqui na terceira correntinha, contando de baixo para cima, aqui, ó, e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar a nossa carreira número 4, iniciando o primeiro motivo. Eu vou vir aqui à frente, ó, e fazer um ponto baixíssimo para trazer o fio aqui para cá, bem para o centro, onde a gente precisa fazer o nosso primeiro ponto. Vou subir 3 correntes que vão representar o meu primeiro ponto, que é um ponto alto, né? E seguindo aqui o esquema do nosso, dos nossos motivos, tá? Então, aqui a gente vai ter um ponto alto sozinho e aqui no próximo ponto, vamos fazer o nosso motivo de 3 pontos altos no mesmo ponto. Nós vamos fazer, no caso, 3 motivos em ponto alto assim, tá? Fazendo um pontinho sozinho de separação. Já temos 1, 2, agora. Um ponto alto sozinho. E 3. Agora, a gente vai fazer um meio ponto alto sozinho, ao invés de um ponto alto. E mais 2 motivos em meio ponto alto. São 3 meio pontos aqui. Já temos um motivo em meio ponto, agora um meio ponto alto de separação. E aqui em cima dessa diminuição vai pegar nosso segundo motivo de meio ponto alto. Vamos iniciar agora uma diminuição de ponto alto, tá? Vamos voltar a trabalhar em ponto alto. Vamos pegar aqui no próximo ponto, tirar 2 alcinhas. Laçou aqui dentro deste ponto do meio do próximo motivo, laçou, puxou, tirou 2, fiquei com 3, laçou a agulha, tirou 3 pontinhos. No próximo ponto, vamos iniciar um motivo, tá? De ponto alto. Um ponto de separação. E mais um motivo aqui, de ponto alto. Aí, já vamos iniciar no próximo ponto uma diminuição em ponto alto também. Vamos pegar aqui, ó, em cima do ponto de diminuição, tira 2 alcinhas, deixa uma na agulha e aqui no meio, bem no meio, no próximo motivo. Tirou 2, fiquei com 3 e agora eu passo a agulha tirando as 3 alças. Vamos voltar a trabalhar em meio ponto, tá? No próximo pontinho aqui, vamos fazer um motivo em meio ponto alto. 3 pontinhos juntos, um meio ponto alto
No próximo ponto, um motivo em meio ponto alto novamente. No próximo ponto, um ponto alto. Perdão, aqui é um meio ponto alto. Eu esqueci a sequência, gente. Ao invés de um ponto alto, vamos fazer um meio ponto. Se não for, que o ponto tá tão pequenininho que eu não tô conseguindo enxergar. Aqui, ó. Tá vendo? Mas é um meio ponto alto mesmo. E aqui no próximo ponto, já vamos trabalhar um motivo em ponto alto. Um ponto alto. No caso aqui tem que dar 3 motivos em ponto alto também. Um motivo, mais um motivo, nosso segundo motivo, em ponto alto. Um ponto alto sozinho. E para finalizar aqui, no último pontinho livre, um motivo em ponto alto. Uma, duas e 3. Na terceira corrente, um ponto baixíssimo para unir a carreira. Prontinho, agora nós vamos fazer a última carreirinha, que é essa aqui, que vai dar só um detalhezinho desses morrinhos aqui, essas voltinhas meio círculo, aqui na nossa peça. Como eu quero que fique bem certinho, eu vou andar aqui 2 pontos baixíssimos nos 2 próximos pontos, ó, 1 e aqui no ponto do meio, 2. Aqui eu já faço uma corrente, laço a agulha e em todo ponto que tiver sozinho, eu vou trabalhar sempre 3 meio pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Aí, vou fazer uma corrente e aqui no ponto do meio, um ponto baixíssimo. Uma corrente, laço a agulha no ponto sozinho, um meio ponto alto. Uma corrente, no ponto do meio, um ponto baixíssimo. No ponto sozinho, 3 meio pontos, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, 3 meio pontos, uma corrente, um ponto baixíssimo, bem no meiozinho, uma corrente, no próximo ponto aqui que é a diminuição, vamos fazer o nosso conjunto de 3 pontos. Uma corrente no meio aqui do próximo motivo, um ponto baixíssimo e repetimos. Vou só passar essa parte da frente aqui com vocês e vocês podem dar continuidade ao mesmo esquema que vai dar certinho. Uma corrente e aqui na diminuição, bloquinho de 3 pontos. 2 e 3. Uma corrente no meio do conjunto de 3 pontos, lá no ponto do meio, um ponto baixíssimo. E agora só da sequência, uma correntinha, bloquinho de 3 pontos, ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo no ponto do meio, assim até chegar aqui no finalzinho, já volto. E para finalizar, já fiz meu bloquinho de pontos, uma correntinha. Agora a gente vem aqui no mesmo lugar onde a gente prendeu o fio, pode entrar aqui dentro do ponto baixíssimo mesmo,
e fazer mais um ponto baixíssimo. E assim finalizamos a última carreirinha. Vou cortar o fio. E pronto, aqui a gente finaliza. Pode trazer o fio aqui para baixo, ó, por dentro. Traz ele mais para o meio e dá aquele nozinho. E corta o excesso. Se tiver algum outro fio aqui, por exemplo, esse do início, pode repetir o mesmo. E pronto. Aí assim a gente finaliza esta parte. Vou mostrar como que fica. Vou colocar o pezinho molde, ó, para vocês verem. Olha, vai ficar assim. Fica assim larguinho mesmo, tá? Depois, quando você colar aqui, ó, na hora que você for colar aqui, você vai ajustar isso. E ele vai ficar certinho aqui, ó, tá? Se você achar que ficou ainda muito largo, depois de colado, você pode fazer uma modelagem ou uma brocagem. Eu ensino aqui no canal, tem um vídeo aqui ensinando como fazer. Aí o sapatinho vai ficar moldado conforme o molde, o pezinho molde, ou né, você pode modelar usando algum preenchimento por dentro, caso você não tenha, preencher com plástico. Sempre deu certo para mim quando eu não tinha esses pezinhos moldes, mas o ideal é esse pezinho aqui que já fica já no tamanho certo. Bem, então agora a gente vai fazer a colagem e em seguida depois vamos fazer a correinha. Essa correinha ela vai servir tanto para o pé direito quanto esquerdo, só vai mudar a posição que você vai colar, tá? E vou ensinar também a florzinha que me pediram tanto. Vou ensinar aqui para vocês também, ela é bem rapidinha e fácil de fazer. Vou aproveitar que o pezinho molde já está aqui, vou apenas fazer assim, ó, para eu passar a cola, aqui onde eu vou estar fixando a parte de fora. Vou usar a pega 1000 porque é a minha preferida. Então, em primeiro lugar, eu vou passar aqui abaixo, tá? Nós vamos colar abaixo desse detalhezinho aqui, que são os pontos baixíssimos, que ficam tipo correntes aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vai pegar bem abaixo desta carreirinha, ó. Tá vendo? Então, eu vou passar a cola só aqui. Se você não quiser passar a cola em tudo, você vai passar só naquela parte rendada e depois fixar aqui. Mas eu prefiro assim, que fixa melhor quando tem cola. Pelo menos essa aqui, nas duas partes. Bem, então aqui já passei. Agora eu vou passar um pouquinho aqui também, bem na base, que você pode colar, né, a parte rendada toda, como também só a parte de cima. Só que eu prefiro colar toda essa parte, tá? Fica bem mais coladinho ali, bem justinho, né, no sapatinho. Ele fica mais magrinho, parece. Agora eu vou passando aqui, ó, na parte de cima. Você pode passar, já aproveitar e passar em todo o sapatinho. Vou segurar assim, porque eu consigo passar em todo o sapatinho sem me sujar. Ó, como estou segurando. Aí eu só vou girando aqui, passando onde eu quero que tenha cola. Essa cola aqui precisa ser, quando você estiver passando, tem que ser rápido, porque ela seca bem rápida mesmo. Ela absorve com rapidez aqui no tecido e seca muito rápido. Nem tirei do foco sem querer.
Mas enfim, é só isso. Você vai passando aqui, onde você achar que deve, tá? E depois é só virar aqui com cuidado. Já vai virando assim com bastante cuidado. Na direção certa, tá? Aqui eu quero dar uma puxadinha. Você pode usar a própria agulha, só que eu não gosto de usar essa. Use a própria agulha para poder puxar, ó, essa parte rendada. Fixei aqui o meio, agora eu venho fixando as outras partes, ó. Você vem fazendo assim para ficar bem certinho. Não estica, tá, gente? Aqui, no caso, você vai fazer tipo um franzidinho, ó, acomodando. Tá vendo? Aqui parece que não vai dar certo, mas dá, ó. Só você acomodar bem certinho. Bem na direção que tem que ficar mesmo, tá? E aí vai dar pra você colar bem direitinho. Sem medo, tá? Ó, agora que eu já fixei a parte de cima, eu aperto pra colar ele todo. Ó, e olha como reduz de tamanho aqui. Fica mais fofinho. Para você fazer a modelagem, exatamente isso mesmo que você faz. Você umedece toda a peça, depois só vai apertando assim para o sapatinho se ajustar no tamanho aqui do molde, tá? Ele vai ficar justinho aqui ao molde. É só deixar esperar secar um tempinho e depois você retira o molde para completar a secagem. Bem, então aqui essa parte já está concluída. Agora a gente vai fazer o passadorzinho, a florzinha e depois o acabamento aqui na parte da sola. Agora nós vamos fazer a florzinha. Vamos dar aqui o nozinho inicial e vamos subir 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Não faz essa primeira corrente muito apertada não, tá? Laçamos a agulha, volta aqui na primeira corrente, vou fazer mais 2 pontos altos, tá? 1, 2, 3 correntes, 2, 3, e aqui nesse mesmo lugar, lá naquela primeira correntinha, um ponto baixíssimo. Temos uma pétala já da nossa flor. Agora a gente vai fazer 4 correntes, repetir o processo lá na primeira correntinha. Vamos fazer 2 pontos altos, descer, fazer 3 correntes e um ponto baixíssimo naquela primeira correntinha. Assim a gente vai fazer 5 pétalas desse mesmo jeitinho. Vou iniciar a próxima, ó. 1, 2, 3, 4 correntes, laço a agulha, 2 pontos altos lá na primeira correntinha, 3 correntes e um ponto baixíssimo lá no mesmo lugar, lá na primeira correntinha. Já volto. Já tenho as 5 pétalas, ó, prontinhos, e agora a gente vai vir aqui, ó, dentro desse mesmo espacinho, onde iniciamos, né, os pontinhos, né, da primeira pétala, e vamos fazer um baixíssimo. Vou agora trazer o fio um pouquinho mais daqui para frente, iniciar mais uma camadinha dessas pétalas aqui, 5 pétalas também. Vamos subir 4 correntes, laço a agulha dentro da primeira, vamos fazer 2 pontos altos, igualzinho, tá? 3 correntes, um ponto baixíssimo, bem lá na primeira corrente. Só que agora a gente vai ir prendendo elas aqui nesses cordões, nessas laçadinhas aqui, ó. Tá vendo que a gente deixou? Em cada pétala tem. Na primeira vai ficar mais escondidinha, ó. Tá vendo aqui? Nós vamos prender esta pétala aqui com um ponto baixíssimo. E já vamos iniciar a próxima.
Um, dois, três, quatro. Laçou a agulha. 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntes. Ponto baixíssimo no mesmo lugar. Agora a gente vai prender aqui, ó, no próximo espaço. Já prendemos aqui na primeira pétala, né? Agora na próxima pétala a gente vai entrar aqui, pegando desse jeitinho, e vamos prender com um ponto baixíssimo. E iniciamos a terceira pétala. Vou finalizar a pétala, vou voltar só para prender aqui com vocês. Terceira pétala prontinha. Agora a gente vai vir para a próxima pétala, ó, pegando assim, de baixo para cima, e faz o ponto baixíssimo. Vamos repetir novamente, já volto. Pétala pronta, vamos prender aqui no próximo ponto. Essa é a nossa quarta pétala. Já temos 4, agora vamos fazer a última. Subindo aqui as 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vamos fazer o nossos 2 pontos altos. 3 correntes. Um ponto baixíssimo. Lá no mesmo lugar. E aqui para finalizar, vamos entrar aqui exatamente na alcinha da próxima pétala e fazer um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa segunda camadinha de pétalas. Agora a gente vai fazer mais 5 pétalas, mas sem emendar aqui, tá? Para formar o miolinho. Vamos fazer 4 correntes. Vamos fazer igual fizemos a primeira camadinha. Olha, essa é a nossa primeira pétala, né? Então, aí agora é só dar sequência, ó, mais 4 correntes. Deixa eu ajeitar essa correntinha que ficou feia. 4 correntes. 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. 3 correntes, prende aqui, aí já inicia mais 4 correntes, e assim até ficar com 5 pétalas. Eu vou voltar quando tiver completado as minhas 5 pétalas. Prontinho, já tenho aqui as 5 pétalas. Agora a gente vai fazer uma corrente apertadinha, cortar o fio, deixo sempre um pedacinho assim, grandinho, para caso eu queira costurar, sei lá, fazer alguma coisa. Bem, agora eu vou pegar a minha cola e vou fazer aqui primeiro o miolinho. Vou dobrando assim, vou enrolando, colando já, tá? Se você quiser, você pode costurar, enrola assim, depois costura, pode usar o mesmo fio, aí vai ficar assim. Então, eu vou passar a cola que eu acho mais rápido e prático. Ó, passar a cola aqui bem na base, onde eu vou estar enrolando. Só nessas 5 pétalas por enquanto. Enrolei. Ó, vou fazendo meu rolinho, com cuidado. Vou aguardar um pouquinho para colar, tá? Aqui já deu uma colada, eu vou usar aquele mesmo fiozinho, ó, para passar uma costurinha aqui, só para garantir. Costurinha para lá, para cá. Deixo o fio no centro, aqui desse miolinho. E agora a gente vai passar cola aqui, ó. Só aqui no meiozinho, ó. Se você quiser, você pode passar aqui também no pezinho das pétalas para poder fixar elas. E vou pegar aqui, ó, a agulha, vou passar ela no meio, para trazer o miolo bem pro centro da minha florzinha. Assim. Puxa assim, desse jeito, para poder a cola fazer efeito aqui e colar, tá? A cola que eu passei aqui no meio.
Quem quiser, pode sim estar colando ou passando a costurinha aqui, ó. Eu não vou fazer isso. O que eu posso fazer aqui é passar cola aqui, ó, para fixar melhor. Para garantir que não vai soltar aqui de jeito nenhum. Mas se você preferir, você pode só costurar. Ó, vou fazer assim. E pronto, a nossa florzinha tá pronta. É só você ir ajeitando as pétalazinhas do jeito que você quiser, a seu gosto, e pronto, tá? Finalizamos a nossa florzinha. Só ajeitar ela para ela ficar bonita, né? Eu vou arrumar aqui a minha e já volto. Olhem, ficou assim a minha florzinha depois que eu dei uma ajeitadinha nela, tá bom? Bem, agora iremos fazer a tirinha. Essa tirinha aqui onde a gente cola a florzinha. Iniciando aqui um nozinho. E agora a gente vai subir aqui um total de 29 correntes. Estou usando fio Bela, tá? Tanto para florzinha quanto para esse cordãozinho, eu usei o fio Bela, que é o de 370 de Tex. Vamos lá, 29 correntes. Vamos pular aqui a última corrente, a corrente 29, vamos entrar na próxima, fazendo um ponto baixíssimo em cada corrente seguinte. No total, ficaremos com 28 pontos baixíssimos. Para cada corrente, um ponto baixíssimo. Já volto. Ficamos assim. Agora a gente faz uma corrente, vira o trabalho. Vamos trabalhar pegando na alcinha de trás da carreirinha de base, tá? Dos pontos da carreira de base. Pula a correntinha, já entra aqui, ó, pegando uma alcinha apenas. Vamos fazer aqui 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3 e 4. Agora a gente vai fazer 16 correntes, ó. Vamos pular aqui 16 pontos baixíssimos. Só você ir contando aqui, ó, dá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aí, pulou 16, você vai pegar e entrar no próximo ponto. Aqui já tá marcadinho, ó. E iniciar 8 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E 8. Uma corrente, virou o trabalho. E agora você vai fazer 8 pontos baixíssimos, pula a corrente, né? Então, inicia no primeiro ponto, um ponto baixíssimo, pegando sempre na alça de trás. Vamos fazer 8 pontos baixíssimos e 16 pontos baixíssimos nas correntes. Aqui é só você dar, ó, dar a sequência, ó, em cada correntinha um ponto baixíssimo. Já vou concluir aqui os meus pontos e já volto. Pronto, e agora é só fazer os 4 pontos baixíssimos. 3 e 4. Uma corrente para virar o trabalho, pula a correntinha, inicia 4 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4.
Agora vamos fazer 16 correntes. 1, 2, 3, 4. Feitas 16 correntes, vamos vir aqui, ó, na direção de onde deu o último pontinho dos 8 pontos e fazer mais 8 pontos. 8 pontos baixíssimos. Se você quiser, você pode contar aqui, ó, os 16 pontos, se baseando pela carreira anterior, no caso, no cordãozinho de correntes. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Uma corrente virou o trabalho e agora a gente vai só fazer ponto baixíssimo. Pula a corrente, inicia um ponto para cada ponto e um ponto baixíssimo para cada corrente seguinte. Eu vou finalizar aqui toda a minha carreira, tá? Chegou no cordãozinho de correntes, uma correntinha para cada corrente e aqui mais 4 pontos baixíssimos. E aí finalizaremos assim a nossa correinha. Bom, cordãozinho finalizado. Agora vamos fazer, a carreirinha já foi finalizada, agora a gente faz um ponto baixíssimo, corta o fio, tá? Eu vou escolher o lado que eu vou usar como lado certo, esse aqui. Então, eu vou virar aqui, ó, e vou trazer esse fio pra cá e dar um nozinho. Ajeita aqui, ó, ele antes de puxar. Segurou aqui firme, puxou para firmar o nó, para apertar o nó, né? Repito mesmo com o outro fio. Traga aqui mais para o centro da tira. Vou dar o nó. Ajeitou aqui a tirinha, ó, o biquinho, né, a pontinha. Segurou firme aqui na pontinha e puxou aqui para apertar o nó. Assim não fica repuxada, tá? A ponta. Agora a gente corta o excesso e como vamos colar a tira, não vai aparecer esses nozinhos que nós fizemos. Olha, e aqui agora esse aqui você pode escolher. Como esse é o meu primeiro sapatinho, eu posso colar em qualquer um dos lados aqui. A parte que tem 4 pontinhos é a parte que vai aqui no sapatinho, colada direto aqui no sapatinho, tá? E a outra maior, ó, de 8 pontos, é onde a gente vai colar o velcro. Aqui. Como eu tenho a base essa basezinha ou o pezinho molde, dá para eu saber certinho aonde que vai pegar a tirinha, ó, no pezinho do neném. Então, eu gosto de colar assim, que fique bem aqui nessa curvinha aqui, tá? Mas se você não tiver o molde, é só você deixar aqui um espaço de um dedo, deixando a tira curvadinha assim para frente, ó, para você ter uma noção. Por exemplo, se eu não tivesse a tirinha, eu ia fazer assim. Colocar ela inclinadinha, um pouco inclinada para frente. No caso, a tira, ela pega na base da primeira carreira, pegando mais aqui na segunda carreirinha, tá? Da parte rendada. Assim, de ladinho, verticalizada, assim, inclinado, né? Na verdade, inclinado para frente. Aí você vai ter a noção. Aqui, ó. Aí você vai posicionar aqui. Medir. No meu deu um dedo aqui. Deixa eu medir na fita e fica melhor para vocês terem uma noção. Pegar minha fita. Ó, então vai dar aqui o espaço de quase 1,5 centímetros, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem ver aí. Ó. Quase 1,5 centímetros, tá bom? Ou melhor, deu 1,5 centímetros. Tá bom, gente? Então, esse é o espaço que você vai deixar aqui na frente. Vou passar a minha colinha aqui. Volto com o meu molde. Se você quiser, já pode até passar aqui também, ó, onde você vai colar o velcro. Eu vou fazer isso. As medidas do velcro já estão lá, deixei lá na parte de materiais. Olha aqui. Não tem problema, depois é só repassar a cola caso seque. Ó, essa é a parte
que não é áspera, vai vir aqui. Eu já passei cola aqui, ó, nessa parte de trás, para deixar preparadinho para quando eu fosse aplicar, né? Aí não ia ter necessidade de eu passar a cola novamente aqui, ó. Pronto, aqui eu já preparei e agora nós vamos vir aqui pra parte onde a gente vai colar a tirinha. Aqui assim, né? Ó, pegou bem na base do finalzinho da primeira carreira, ó. Na base da segunda carreira, onde a gente inicia os pontos da segunda carreira. Vou aguardar um pouquinho para colar. Enquanto isso, já vou aqui, ó, medir aonde vai pegar o velcro do outro lugar. Se você tiver uma canetinha fantasminha, você pode estar usando para poder marcar aqui, tá bom? Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. No meu caso, é aqui, ó. Você pode vir aqui com a caneta por baixo. Deixa eu só posicionar bem certinho aqui por baixo, ó. Você marcar a direção que vai pegar. Pode pegar até aqui nessa base aqui da primeira carreira, onde inicia a segunda. Mas eu, como a tirinha é mais curtinha, eu sei que ela vai pegar verticalizado também assim, ó. Então, vou marcar só aqui e aqui. Olha, então aqui, ó, eu já até colei meu velcro. Depois que eu estava editando o vídeo, que eu vi que pulou a parte. Eu achei que tinha gravado e não gravei. Então, eu passei cola onde eu marquei aqui com a caneta fantasminha. Passei a cola ali e só posicionei o meu velcro, que também já estava pré-preparado com cola, né? Então, eu gosto de fazer assim que fica fácil depois. Eu passo cola, não tem problema se secar, e depois eu só passo uma mãozinha de cola onde eu vou colar e posiciono o velcro ali certinho, tá bom, gente? Então, foi só essa parte que eu vim retificar aqui, para não ficar faltando parte alguma aqui no vídeo. Dando a dica aqui agora, para vocês, eu uso a Pega 1000 para poder colar as pérolas. Eu vou colocar as pérolas só aqui nesses pontos sozinho, tá? Assim. Aonde tem esse intervalo de pontos sozinho aqui, vai ser exatamente aonde eu vou fixar as minhas pérolas. Eu vou fazer só um pouquinho aqui com vocês, tá? Sem necessidade. Depois eu já vou mostrar para vocês o acabamento. Eu pulei a etapa que era para ter feito o primeiro acabamento na sola, né? Mas não tem problema não. Eu esqueci. Ó, fixei a pérola. Ó, e assim a gente vai fazer em todo o sapatinho, tá? Vai escolhendo aí o local mais adequado, você acha bacana aí para você colar as pérolas. Eu gosto de colar sempre nesse ponto sozinho, que o efeito, eu gostei mais do efeito dele aqui, das pérolas aqui. Tá bom? Então é isso. Vou já fazer a parte do acabamento, depois eu finalizo a colagem das pérolas. O nosso acabamento será em ponto rendinha. Esse pontinhozinho bonitinho, parece uma rendinha mesmo. Eu vou iniciar aqui a partir do calcanhar, tá? Nós vamos pegar essas duas alcinhas. Aqui a gente tem 3, ó. 1, 2 e 3. Vamos pegar essas duas alcinhas e deixar a de baixo sobrando. Vamos inserir o fio aqui no nosso trabalho. Deixa um pedacinho grandinho de fio para você arrematar ele depois, tá? Sem dificuldade. Vou subir aqui 1 e 2 correntes. E já venho aqui no próximo pontinho, pegando as duas alcinhas e faço um ponto baixíssimo. 1 corrente.
2 alcinhas do próximo ponto, sobrando sempre uma alcinha lá embaixo. Lembrando que aqui, como a gente pulou ponto, ó, vai ter lugar onde a gente trabalhou o nosso motivo, que a gente pulou alcinhas, né? Vai ter lugar que vai ter mais de uma alcinha, então se atentem para pegar as alcinhas certas. São só essas duas ali antes daquela última lá, tá? Vai ter que sobrar só essa última aqui na sola, que vai fazer aqui um desenho também pra gente, ó. Tá vendo? As alcinhas que ficaram sobrando, elas dão esse desenho aqui na sola. Continuando aqui, ó, o ponto rendinha é somente isso. Uma corrente, próximo ponto, um ponto baixíssimo. Uma corrente no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Corrente, um ponto baixíssimo. E assim até o final ali da nossa carreira, né? Até chegar aqui. Ah, eu vou voltar com vocês aqui. Olhem, fiz aqui meu penúltimo ponto e o último eu vou fazer com vocês uma corrente e que no mesmo lugar de onde sai este primeiro ponto, um ponto baixíssimo, finalizando aqui a nossa carreirinha de ponto rendinha. Cortou o fio. E agora a gente, ó, você pode arrematar tanto aqui para cima quanto aqui para baixo na sola. Eu gosto sempre de arrematar pela solinha, então vou trazer os fios aqui para baixo, passando por baixo daquela alcinha que a gente deixou sobrando, ó, dessas alcinhas aqui, tá? Para não comprometer a estética aqui do nosso sapatinho, ficar estranho. Ó, trouxe fio para cá. E agora eu vou arrematar um fiozinho para cá e outro para lá. Vou arrematar um aqui para mostrar para vocês. Olha, passando no meio, pegando bem no meiozinho da trama, levo o fio para lá sem deixar repuxar aqui, para não ficar feio. Fio saiu aqui, eu vou entrar aqui no meio da trama, bem no meiozinho do ponto mesmo. E volto aqui fazendo pelo menos a metade do percurso. Não puxa também, senão o ponto vai ficar, ó, requenguelo, fora do lugar. Vou ajeitar ele aqui. E agora é só cortar o excesso de fio. Feito isso, vou repetir o mesmo aqui e assim a gente finaliza. Bem, aqui finalizei o meu arremate, agora eu só vou concluir a colagem das pérolas e assim a gente acaba, né, o nosso sapatinho. Para você fazer o outro pezinho, você vai colar essa parte de 4 pontos. No caso, se eu colei aqui, neste aqui, desse lado, do outro lado eu colo aqui. Aí vai abrir pro lado contrário, tá bom? E assim, tá prontinho o nosso sapatinho. Olha, então aqui, ó, já tem a peça finalizada, já colei as pérolazinhas. Eu só não colei nenhuma etiqueta, nada disso, na que eu estou em falta. E eu não queria colocar aquela de coraçãozinho, mas eu tenho de coraçãozinho. No caso, só uma dica, cola a etiqueta antes de colar as pérolazinhas, tá? Porque se eu quiser colar uma etiqueta aqui agora, vai ficar meio complicado. Vou ter que dar um jeitinho de tirar algumas pétalas. Pétalas não, algumas pérolas. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Façam bastante, tá? E me mostrem, me marquem, coloquem lá no grupo. Tem um grupo, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Os links que vão direto lá pros meus grupos lá no Facebook. Tem no meu Instagram também. Vou ficar muito feliz se vocês me mostrarem. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.